Olá, irmãos e irmãs, a paz do bom Deus, sejam muito bem-vindos para mais um momento de meditação, mais um momento de oração, mais um momento em que nós mergulhamos na palavra do Senhor e deixamos que o Senhor venha falar através de nós, falar em nossos corações, falar para nós tudo aquilo que Ele deseja nos ensinar, tudo aquilo que Ele deseja nos apresentar. Eu sou o irmão Daniel Arcanjo, é uma grande alegria estar aqui com vocês, quarta-feira, quinta semana da Páscoa, que nós possamos deixar que a Páscoa continue fazendo parte dos nossos corações, continue nos transformando, continue cada vez mais dando-nos a alegria necessária para permanecermos perseverantes junto com o Senhor. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazer que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Primeira leitura, Atos dos Apóstolos, capítulo 15. Naqueles dias, chegaram alguns da Judéia e ensinavam aos irmãos de Antioquia, dizendo: Vocês não podem salvar-vos, se não forem circuncidados, como ordena a lei de Moisés. Isto provocou uma grande confusão e houve uma grande discussão de Paulo e Barnabé com eles. Finalmente decidiram que Paulo, Barnabé e alguns outros fossem até Jerusalém para tratar dessa questão com os apóstolos e os anciãos. Depois de terem sido acompanhados pela comunidade, Paulo e Barnabé atravessaram a Fenícia e Samaria. Contaram sobre a conversão dos pagãos, causando grande alegria entre todos os irmãos. Chegando a Jerusalém, foram recebidos pelos apóstolos e os anciãos e narraram as maravilhas que Deus tinha realizado no meio deles. Alguns dos que tinham pertencido ao partido dos fariseus e que haviam abraçado a fé, levantaram-se e disseram que era preciso circuncidar os pagãos e obrigá-los a observar a lei de Moisés. Então, os apóstolos e os anciãos reuniram-se para tratar desse assunto. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo responsorial. Que alegria quando eu vi que me disseram, vamos à casa do Senhor. Que alegria quando eu vi que me disseram, vamos à casa do Senhor. Que alegria quando eu vi que me disseram, vamos à casa do Senhor. Vamos agora, e nossos pés já se detêm, Jerusalém, em tuas portas. Jerusalém, cidade bem edificada, num conjunto harmonioso. Para lá sobem as tribos de Israel, as tribos do Senhor, para louvar segundo a lei de Israel, o nome do Senhor. A sede da justiça lá está e o trono de Davi. Que alegria quando eu vi que me disseram, vamos à casa do Senhor. Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Evangelho de Jesus Cristo segundo São João, glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse a seus discípulos: Eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o agricultor. Todo ramo que em mim não dá fruto, Ele o corta. E todo ramo que dá fruto, Ele o limpa para que dê mais fruto ainda. Vocês já estão limpos por causa da palavra que eu vos falei. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Como o ramo não pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira, assim também vocês não podem dar frutos, se não permanecerem em mim. Eu sou a videira e vocês os ramos. Aquele que permanece em mim e eu nele, esse produz muito fruto, porque sem mim nada podes fazer. Quem não permanecer em mim será lançado para fora como um ramo e secará. Tais ramos são recolhidos, lançados no fogo e queimados. Se permanecerem em mim e minhas palavras permanecerem em vocês, peçam o que quiserem e vos será dado. É nisto que meu Pai é glorificado, que deem muito fruto e vos tornem meus discípulos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados e nos conduzam à vida eterna. Amém. Meus irmãos e irmãs, nós temos aqui, então, a possibilidade de olhar para algo que talvez nós até desconhecemos ou que nos passa desapercebido às vezes, que é entender completamente, né? Entender de uma forma mais aprofundada que Jesus, ele não faz distinção de ninguém. Né? Quem fala muito disso é São Paulo, porque São Paulo pregou para os pagãos, para os gentios. Jesus não faz distinção de ninguém. O que é que Jesus fala? Eu sou a videira e meu Pai é o agricultor. Todo ramo que em mim não dá fruto, ele o corta.
E todo ramo que dá fruto, ele o poda para que dê mais fruto ainda. Meus irmãos e irmãs, ele está dizendo que o fruto dessa videira, ele está dizendo que o ramo dessa videira precisa ser necessariamente um ramo judeu, um ramo judaico, precisa ser necessariamente um ramo grego, precisa ser necessariamente o ramo de povos latinos. Não, óbvio que não. Ele está dizendo que todo ramo que em mim não dá fruto é cortado. Não importa se você é judeu, não importa se você é grego, não importa se você é escravo, não importa se você é livre, não importa se você é católico, não importa se você é protestante, não importa quem você seja, se você não dá frutos, você será cortado. Se você não segue Jesus, não acredita no nome de Jesus e não dá frutos cristãos, frutos segundo as leis cristãs, frutos segundo os mandamentos de Jesus Cristo, você será cortado. E todo mundo que dá fruto, todo ramo que dá fruto, todo aquele que está ligado à videira que é Cristo, ele o limpa para que seja mais e mais frutífero, para que possa ser assim podado mais e mais frutífero. Não há distinção, mas existe uma regra: você precisa estar unido a Cristo. Quem não está unido à videira verdadeira, este não consegue ser podado pelo Pai, que é o agricultor. Quem não consegue estar unido a Cristo não está diretamente tocado, não é diretamente tocado pelo agricultor, que é o próprio Pai. Então aquele que não está unido à videira, o ramo que não está unido à videira, esse é cortado. Esse é cortado. E aí vale pensar, né, meus irmãos e irmãs, se nós estamos sendo esses ramos que precisam estar conectados com o Senhor, precisam estar unidos ao Senhor, que estão de fato, será que eu sou um ramo enraizado, brotado diretamente da videira verdadeira que é Jesus? Será que eu sou um ramo realmente de videira, ou eu sou um ramo que vem de uma árvore qualquer, de uma árvore seca, que vem de algum lugar completamente seco, absurdo, cheio de espinhos? Que tipo de ramo eu sou? Que tipo de ramo eu sou? Conectado a que árvore? Conectado a que tipo de planta? Eu sou que ramo? Ou será que eu sou de fato um ramo que está ligado à videira verdadeira, que é o próprio Cristo? Que ramo eu sou? Que tipo de ramo eu sou? Um ramo que não dá frutos porque não está ligado à videira verdadeira, porque não está ligado a Cristo? Ou um ramo que dá frutos porque está realmente purificado, podado e assim dá frutos a seu tempo? Frutos e frutos ainda mais. Aqueles que têm a palavra dentro do seu coração, aqueles que meditam a palavra dentro do coração, aqueles que guardam, observam e realmente obedecem a palavra de Jesus, versículo 3, vocês estão limpos por causa da palavra que eu vos falei. Vocês estão limpos, puros, podados, vocês estão com a graça necessária para dar mais frutos. Se vocês permanecem em mim, versículo 4, se vocês permanecem em mim, eu permanecerei em vocês. É fato. Se o ramo está realmente ligado à videira, obviamente a videira não vai embora e não vai deixar seu ramo. Se nós estamos ligados a Cristo, Cristo não vai embora, ele vai ficar constantemente conosco até o fim dos tempos. Como o ramo não pode dar fruto por si mesmo, olha só o que Jesus está dizendo. Já que o ramo não pode dar fruto por si mesmo, se vocês não permanecerem na videira verdadeira, se vocês não permanecem em mim, assim também vocês não poderão dar frutos. Se não permanecerem em mim, vocês não poderão dar frutos. Se vocês não permanecem em mim, se vocês não estão constantemente conectados comigo, se vocês não buscam estar ligados a mim, se vocês não falam comigo, se vocês não rezam, se vocês não meditam a palavra, se vocês não comungam, vocês não vão estar conectados a mim, vocês não permanecem em mim, então eu não poderei permanecer em vocês. É o que está nos dizendo Jesus Cristo. Aquele que não comunga dificilmente vai ter Jesus perto de si. Aquele que não crê no nome de Jesus dificilmente vai ter Jesus perto de si. Aquele que não clama o Espírito Santo dificilmente vai ter Jesus perto de si. Aquele que não permanece na presença do Senhor Jesus, não o adora, não o louva, não está com ele, dificilmente Jesus vai estar com ele nos seus atos, nas suas palavras, no seu jeito de pensar, no seu jeito de ver o mundo. Porque aquele que permanece em Jesus enxerga o mundo, vê o mundo, entende o mundo segundo os ensinamentos de Jesus, segundo o olhar, o estilo de vida cristão. Entendem o que eu quero dizer, meus irmãos e irmãs?
Versículo 5: Eu sou a videira e vocês são os ramos. Aquele que permanece em mim e eu nele, esse produz muito fruto, porque sem mim nada podem fazer. Percebam que Jesus está aplicando aqui uma regra necessária. Ele está dizendo: olha, vocês precisam permanecer em mim, porque eu sou a videira verdadeira. Amém. Sendo assim, se eu sou a videira, vocês são os ramos. Entendam isso. Não importa se você é grego, não importa se você é escravo, não importa se você é livre, não importa se você é brasileiro, não importa se você é europeu, não importa de onde você é. Se você permanece em mim, que sou a videira verdadeira, você vai, entendendo que você é ramo, você dará muitos frutos, você produzirá muitos frutos. Não importa de onde você é, não importa como você vive, o que importa é, você aceita seguir Jesus e estar ligado à videira verdadeira, ou você vai seguir desprezando o teu Senhor? Vai seguir desprezando o teu Senhor? Será? Faz sentido para você, meu irmão, minha irmã? Quem não permanecer em mim, versículo 6, esse será lançado fora como um ramo morto e assim secará. Longe, lançado no chão, vai ser jogado fora, talvez vai ser queimado, vai virar carvão, né? Fogo do inferno, não sei. Ei, você quer ser jogado fora? Você quer ser lançado fora? Você quer ser desprezado? Você quer ser realmente castigado porque você não esteve ligado à cruz de Cristo? Que tipo de ramo você quer ser? Se você é um ramo de fato, que videira é essa que não vem da cruz? Que videira é essa que não criou o madeiro da cruz? Que videira é essa? Que tipo de madeira você é? Que tipo de ramo você é se você não está ligado a Cristo? E Jesus está dizendo para nós: sem mim nada podes fazer, sem Cristo nós não podemos fazer nada. Então por que continuamos vivendo como se nós pudéssemos ser autossuficientes para caminhar sem Cristo? Como nós podemos ter essa coragem? Não faz sentido. Cristo é o nosso Criador, Cristo é o Messias, Cristo é o nosso Salvador, Cristo é responsável por transformar nossas vidas, Cristo, unicamente Cristo, e nós continuamos desprezando, nós continuamos ignorando isso, nós continuamos agindo como se nós fôssemos ramo partindo de uma árvore que somos nós mesmos, como se nós pudéssemos nascer de nós mesmos, como se nós tivéssemos poder sozinhos. Nada podemos fazer, nada se pode, nada tem poder sem Jesus. Jesus está dizendo: vocês não vão ter poder sem mim. Vocês não vão ter o poder de fazer coisas se não estiverem em mim. Vocês não vão operar milagres, vocês não vão ter palavra de profecia, vocês não vão ter palavra de sabedoria, vocês não vão ter palavra de ciência, vocês não vão fazer prodígios, vocês não terão visões, vocês não farão nada ligado ao carisma, aos carismas do Espírito Santo, se vocês não clamam ao Espírito Santo, se vocês não querem estar conectados ao Espírito Santo, que é o próprio Deus, o enviado, o paráclito, o nosso defensor, o nosso prometido, a promessa de Jesus Cristo para nós. Então, se nós não clamarmos ao Espírito Santo, como nós queremos estar ligados à videira verdadeira e como nós vamos deixar que o Pai, o agricultor, possa vir podar tudo aquilo que não é dele para que nós possamos dar mais frutos? Como, meus irmãos e irmãs? Como? Faz algum sentido para você? Faz algum sentido para você não clamar ao Espírito Santo, que é a própria água viva derramada do céu para fazer germinar a semente do Evangelho dentro de nós? Faz algum sentido nós aceitarmos, nós desejarmos, querer que o Senhor Jesus Cristo possa ser essa videira verdadeira dentro de nós, mas nós o desprezamos? Faz algum sentido caminharmos como se nós fôssemos vareta que anda sozinha? Não faz sentido, sabendo que Jesus é a videira verdadeira e principalmente sabendo que sem Ele nada podemos fazer. Não faz sentido caminhar longe, não faz sentido caminhar sem os sacramentos, não faz sentido caminhar sem Jesus. Quem não permanecer em mim será lançado fora como um ramo e secará. Tais ramos são recolhidos e lançados no fogo e queimados. Olha só o que Jesus está dizendo. Esses ramos que não dão frutos, esses ramos que não permanecem em mim, vão ser jogados fora. Vão ser tratados como se não fossem ramos da videira. Vão ser lançados no fogo e queimados. Lançados no fogo e queimados. Olha o que diz Jesus. Olha o que diz Jesus. Existem pessoas por aí, meus irmãos e irmãs, que levam vidas santas, que realmente lutam todo santo dia para não pecar.
Existem pessoas por aí que fazem realmente prodígios, sinais, que manifestam os carismas do Espírito Santo e que lutam pela sua santidade. Em nome de Jesus, lá na frente, lá no futuro, essas pessoas vão ser canonizadas, essas pessoas vão estar no céu, vão contemplar a glória do Pai, vão estar realmente no altar dos santos dos santos. E o pessoal vai estar lá, essas pessoas, essas almas vão estar lá, diretamente da terra para o céu. Mas existem pessoas que são cristãs, que até tentam buscar santidade, que até tentam se esforçar na oração, mas caem com muita frequência, não conseguem se desvencilhar dessa vida de pecado. Essas pessoas vão para o purgatório. Essas pessoas vão ser purificadas no purgatório, um sofrimento temporário para que possam ser expurgadas dos pecados que restaram e assim possam ser então levadas para o céu, finalmente. Assim elas poderão, enfim, ser levadas para o céu, até que, por fim, nós teremos um grupo seleto. Esse grupo são os ramos que não permaneceram na videira verdadeira. Esses que não permanecem em Jesus, esses que não buscam Jesus, esses que não vão para a missa, esses que não estão nem aí, esses que são ateus, esses que são hipócritas, esses que estão completamente longe do evangelho, do verdadeiro evangelho, esses que pregam falsamente, esses que se dizem Jesus, esses que se dizem milagrosos, esses mentirosos, essa vida mentirosa, esses serão imediatamente lançados no fogo e queimados. É o que diz Jesus. Porque de nada adianta, meus irmãos e irmãs, você caminhar aqui sem crer que Jesus realmente existe, sem crer que Jesus realmente é o Senhor, sem crer que Jesus de fato veio para nos salvar, nos libertar. E isso não é apenas para nós, isso não é para os cristãos que nasceram da raiz católica, isso é para cristãos que realmente acreditam em Cristo, que realmente professam a cruz de Cristo, no sentido de realmente acreditar que Jesus é o verdadeiro Senhor e assim buscá-lo constantemente. Buscá-lo constantemente. E aí, pouco a pouco, à medida que você vai buscando, aí sim, o seu conhecimento vai se expandindo e você chega na comunhão, por exemplo. Por que eu estou dizendo tudo isso? Porque a primeira leitura de hoje fala justamente disso. A primeira leitura fala sobre gregos, fala sobre hebreus, fala sobre judeus, fala sobre pagãos, gentios, fala sobre como muitos judeus, muitos que eram judeus, aliás, muitos que eram judeus e se converteram, eles queriam, porque queriam forçar os pagãos a serem circuncidados antes de serem convertidos ao cristianismo. Como se a circuncisão judaica pudesse significar alguma coisa só porque está na lei de Moisés. Só que aqui nós precisamos entender que não se trata mais da lei de Moisés, se trata da verdadeira, da lei que confirma a lei de Moisés. Se trata daquilo que Jesus pediu. Jesus não pediu necessariamente a circuncisão. Ele pediu um batismo real que foi propagado por João Batista. Ele aceitou o batismo que foi propagado por João Batista. Daniel, mas Jesus foi circuncidado? Sim, porque seus pais eram judeus. Porque José e Maria eram judeus. E assim, cumprindo as leis, porque São José era justo, cumprindo as leis, Jesus foi circuncidado. O ponto é que, saindo da religião judaica, nós temos agora o Messias, que é Cristo, e a verdade está em Cristo, e quem permanece em Cristo verdadeiramente ressuscitou com Cristo. Ou seja, não se trata mais de ser um pagão, não se trata mais de ser gentil, não se trata mais de ser judeu, não se trata mais de ser ateu, se trata agora de você ser verdadeiramente seguidor de Cristo, apóstolo de Cristo. Como diz a própria palavra em Atos dos Apóstolos, alguns dias atrás nós meditamos isso, foi em Antioquia, se não me falha a memória, foi em Antioquia que os seguidores de Cristo, né, aqueles que seguiam o caminho, foram chamados pela primeira vez de cristãos. Então me diz, meus irmãos e irmãs, o que vale mais? Você passar por todo um processo e ainda julgar o seu irmão porque seu irmão faz diferente, porque o seu irmão vive diferente, porque o seu irmão veio de um lugar diferente, porque seu irmão nasceu de um jeito diferente, porque ele parece diferente, porque isso, porque aquilo. O que vale mais? Vale mais que a comunidade como um todo cresça e sejam todos salvos, ou vale mais continuar julgando, apontando o dedo e achando que você é maior do que os outros? O que vale mais? Às vezes nós não percebemos o pecado que está bem diante de nossos olhos. Por que a palavra aqui em Atos dos Apóstolos está falando justamente no versículo 6? Os apóstolos e os anciãos reuniram-se para tratar do assunto.
Paulo e Barnabé, Paulo escreve isso, inclusive, se não estou enganado, na carta aos Romanos, ele fala: fui até Jerusalém e enfrentei Pedro. Porque acreditava-se até então que era melhor realmente que todos fossem circuncidados e a partir da circuncisão pudessem ser convertidos e batizados e convertidos ao cristianismo. E aí Paulo vai dizer: ora, mas como os pagãos vão ser alcançados se eles não creem na circuncisão? Como os gentios vão ser alcançados se eles não creem na circuncisão? Como os gregos vão ser alcançados se eles não creem na circuncisão? Como os romanos vão ser alcançados se eles não creem na circuncisão? Como? Faz sentido? Paulo está discutindo justamente isso com os outros discípulos em Jerusalém e junto com alguns anciãos, e aí eles chegam a um consenso. E é justamente o que nós vemos no Evangelho, que não faz distinção. Jesus não faz distinção de raça, Jesus não faz distinção de natividade, né, nacionalidade, Jesus não faz distinção dos povos, não faz distinção de hierarquia, de quem tem mais, quem tem menos, não. Jesus veio para salvar tudo e todos, porque Ele é o Salvador do universo, o Rei do universo, o Filho de Deus, o Filho do Criador, o próprio Criador em sua palavra viva, santa e encarnada. Então nós precisamos compreender isso. Assim, nós vamos parar de apontar o dedo para quem está dentro da igreja, vamos parar de apontar o dedo para quem está fora da igreja e vamos começar a fazer aquilo que Jesus nos pede, que é evangelizar em todo mundo, pregando o evangelho a toda criatura, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, não importa quem, para que cada alma possa viver exatamente o que o Salmo de hoje nos chama a viver. Imagina você convidar um irmão, uma irmã que está muito afastado da igreja faz tempo, ou alguém que é de uma outra religião, e você convence a frequentar, convence a estar junto com você na igreja católica, por exemplo. Imagina isso, você convence a ser cristã, a conhecer o cristianismo. E aí de repente, essa pessoa, ela exclama: que alegria quando eu vi que me disseram vamos à casa do Senhor. Gente, quantas e quantas pessoas estão perdidas por aí porque falta evangelização? Quantas e quantas pessoas estão perdidas por aí porque faltam pessoas que levem a misericórdia do Pai para elas? Quantas e quantas pessoas por aí estão necessitadas de oração? Quantas e quantas pessoas por aí estão necessitadas dessa oração? Quantas e quantas pessoas por aí necessitam urgentemente de transformação ferrenha? Transformação viva, santa e real, para que possam ser realmente tocadas e assim alcançadas e possam receber Jesus Cristo, e recebendo Jesus possam fazer parte dessa videira verdadeira e assim possam ser salvos e assim possam fazer milagres também e testemunhar os prodígios do Senhor, porque sem Jesus nada podemos fazer e sem Jesus ninguém consegue viver. E enquanto nós não entendermos isso, nós vamos continuar deixando que nossos irmãos e irmãs pereçam por falta de conhecimento. Meu povo perece por falta de conhecimento de Jesus. O meu povo morre, meu povo enfraquece, meu povo deixa de seguir por falta de conhecimento. E muitas vezes, meus irmãos e irmãs, é porque nós não temos coragem de falar, não temos coragem de anunciar, não temos coragem de ensinar os nossos irmãos e irmãs necessitados de conhecer Cristo. O que você está fazendo para levar esse Cristo? Que tipo de ramo você está sendo? Um ramo que anuncia, como Paulo, como Barnabé, como os apóstolos? Ou um ramo seco, prestes a morrer, porque não tem vontade nem mesmo de rezar? Não tem vontade nem mesmo de olhar na cara do Senhor? Não tem coragem nem mesmo de ir na missa, de ir na igreja, falar com Deus, estar diante do sacrário? Você não tem vontade de encarar o Senhor de frente. Você não tem coragem de deixar o Senhor te abraçar. Você não tem coragem de levantar da cama às vezes. Você tem dificuldade para tudo que envolve Jesus. E é assim que você se diz cristão. É assim que nós nos dizemos cristão. E eu não estou apontando o dedo para ninguém. Eu sou assim em diversos momentos. Senhor, me perdoa porque eu tenho dificuldade para rezar. E olha só, eu estava falando de oração esses dias. Falando de Santa Teresa d'Ávila, doutora da oração, mestre da oração. Nós estamos aqui necessitados de Jesus. Nossa maior luta é permanecer na videira verdadeira. E mais do que isso, é permitir que nossos irmãos e irmãs conheçam essa mesma videira e possam estar também como ramos ligados à mesma videira para serem podados, curados, limpados, né? Limpos pela mão do agricultor, que é o próprio Deus Pai. Que essa mensagem possa alcançar mais e mais corações e que você evangelize, envie para outros irmãos e irmãs que necessitam conhecer também
na videira verdadeira que é Jesus Cristo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre ser louvado com sua mãe Maria Santíssima e o seu paizinho São José. Que as bênçãos de Deus misericordioso sejam derramadas sobre cada um de nós com sangue e água, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até o próximo momento de meditação. Que a paz do bom Deus permaneça em vossos corações. Até mais, meus irmãos.